Vamos lá? Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos gravar agora este episódio especial para falarmos sobre um assunto muito importante, que é o Outubro Rosa, né? Que é o mês de conscientização do câncer de mama. Então, essa conversa vai muito além da prevenção, né? Eu acho que é autocuidado. Estamos aqui com três mulheres incríveis, né? E eu vou apresentar agora para vocês. A doutora Daniela Berardo, ginecologista, graduada pela Universidade Federal de Pernambuco, com residência em ginecologia, obstetrícia e endoscopia ginecológica pelo IMIP e pós-graduação em terapia sexual. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa, ao nosso podcast. Muito obrigada Há pelo mais de convite. 10 anos, doutora, a senhora atua ajudando mulheres, né, a atravessarem a menopausa com equilíbrio, vitalidade. Nem me fale de mais de 10 consciência. anos, né? Não, né? É um dado um pouco, né? Desnecessário, mas é isso aí Tinha no mesmo. roteiro aqui, É. mas isso quer dizer uma experiência, né? Já é uma Exatamente. bagagem aí de credibilidade, Exatamente. né? Para as pacientes conhecerem um pouquinho melhor a doutora Daniela. Isso aí. Estamos também com a doutora Michele Pascareta, que é ginecologista, formada pela Universidade de Pernambuco, com residência no Hospital Barão de Lucena e pós-graduação em terapia e educação sexual. Ela possui especialização em cirurgia íntima e ginecologia funcional e estética e tem um trabalho lindo voltado à saúde, ao bem-estar e à autoestima da mulher. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Marília? Seja bem-vinda ao Obrigada. programa, esse programa tão especial, né, de conscientização e de amor, né, a si Verdade. mesma. Agora, a gente também tem a participação de uma mastologista muito querida, né, entre as duas ginecologistas, que é a doutora Cláudia Nóbrega. Né, a doutora Cláudia, ela é médica mastologista e cirurgiã oncoplástica. Atua no Real Instituto de Mastologia, no IMIP, na clínica Mederi, é isso, doutora? Isso. Mederi, e é a vice-presidente da Sociedade Brasileira Regional Pernambuco, a SBM. Perfeito. Tudo bom, doutora? Tudo Seja bom, bem-vinda Marília. para esse Obrigada. bate-papo. Vamos conversar bastante aqui sobre o Outubro Rosa. Vamos primeiro falar com as doutoras sobre umas dúvidas, né, que acontecem. Eu acho que vai mais para a senhora, a mastologista. Doutora, qual é a idade de maior incidência do câncer de mama? Veja, Marília, hoje, de quando eu comecei a estudar câncer de mama em 2008, a gente lia que a idade de maior incidência era 63 anos. Hoje, com a Caramba. mudança de vida das mulheres, com tudo que a gente está vivendo diferente no mundo, as meninas devem acompanhar mulheres engravidando muito mais tarde, né? Protelando um pouquinho a gestação para poder alcançar logo seus objetivos profissionais. Então, hoje a gente vê que essa idade diminuiu. Hoje, em torno de 50, 55, 60 anos, é um pouco abaixo. Esse foi um tema importante você colocar, porque a gente eu queria trazer aqui, já que a gente está aqui, né, Dani, trazer uma notícia muito boa, que finalmente foi até uma conquista da SBM. A gente conseguiu trazer para o SUS que o governo aprovasse que as mulheres fizessem, de fato, mamografia a partir dos 40, Ai, que maravilha. 49 anos, tá? Porque isso já era uma pauta muito antiga, isso já se faz em boa parte do mundo, No mundo inteiro. mas aqui no Brasil foi uma luta muito grande para que isso acontecesse. E qual que foi o benefício maior disso? Como a gente conversou aqui sobre idade, então já que a gente sabe que a idade está diminuindo, a gente tem visto isso nos consultórios, nos ambulatórios também. Então, hoje a gente vê muito mais paciente jovem tendo câncer de mama. E em termos de porcentagem, por exemplo, a gente sabe que em torno de 30% a 35% dos casos vão acontecer abaixo de 50 anos. Então, Muita como não gente. investigar essas mulheres, Com né, certeza. meninas? Exatamente. É muita gente, né, doutora? Pois é. E essa questão das mulheres, né, elas terem o câncer de mama mais cedo, está atribuída a algum fator de risco, falta de atividade física, tabagismo, ou área genética? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente. Veja, a vida que se leva fala muito da saúde que se tem ou da ausência dela. Exatamente.
Eu acho que isso é um ponto que vocês Concordamos plenamente. vão concordar comigo. Com certeza. Então, quando você fala ausência, uma ausência de uma atividade física ou uma questão genética, a genética por si só. Então, hoje a gente sabe que mais ou menos 10% das mulheres, elas apresentam alguma mutação genética. Sim. Aí, daí como é importante a gente falar de fatores de prevenção. Uhum. Mesmo na mulher que tem a mutação genética, se ela leva uma vida mais saudável, se ela pratica atividade física, se ela se alimenta regularmente, se ela consegue não fumar, se ela mantém uma cintura abdominal aqui adequada, se ela não tem obesidade, a gente sabe que até nessa mulher, se ela vier a ter, ela vai ter com mais idade, ela não vai ter tão nova. Então, de fato, há fatores que fazem com que a gente perceba que a doença está acontecendo em mulheres mais novas. Então, é o postergar de uma gravidez que antigamente nossos avós tinham muitos filhos, nossos bisavós tinham mais ainda, e esses filhos vinham de um casamento que acontecia por volta dos 20 anos, 18, Exatamente. né? Então, mudou o perfil. O que a gente se alimenta hoje... Então, antigamente, a maneira como se cozinhava nas casas era de um jeito. Hoje, com a modernidade, com a falta de tempo, a hora da alimentação é muito mais fast do que slow. Exato. Então, A fora a gente- obesidade. A gente desembala falar, mais do que descasca hoje, né? Sim. A gente tem que ter essa atenção. Isso. O consumo de ultraprocessados atrapalha demais. Você tem muito contato com toxina. E toxina ambiental para tudo. E a gente tá cada vez mais sedentário. Ah, mas essa geração tá melhorando, essa geração tá fazendo mais atividade física, mas assim, a tecnologia tirou da gente a atividade física Isso. para tarefas diárias. É subir e descer a escada, é manivela para as coisas, é levantar para ligar alguma coisa. Agora aqui, ó, Na celular na palma da mão e funciona, entendeu? Entendi. E aí a gente tá sujeito. E o próprio viver mais também, né, Marina? O próprio isso que eu ia ato dizer, né? de estarmos vivendo mais já nos expõe não só ao câncer de mama, como a todos os outros tipos de câncer de Perfeito, mama, Michele. né? E isso, claro, em números, vai contribuir com esse número cada vez maior que a gente tem. Lógico que o que assusta a gente mais agora é que esse número ele vem diminuindo, né? Sim. Então o que nos assusta de fato é viveremos mais, consequentemente teremos mais casos, mas também os casos esperados, que seriam esses acima de 50 anos, 60 anos, como Claudinha falou, a gente tá vendo agora meninas com 35, Muito né? jovem. Muito Então jovens. isso é muito assustador, Muito né? E jovem. contribui muito para esse número tão alarmante que a gente vem observando. E assim, é um alerta, né? Porque a gente tem dados aqui, o Instituto Nacional do Câncer, para 2025 estima-se cerca, né, de 74 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Então, só aqui em Pernambuco, doutora, a previsão é de 2.880 casos anuais para o triênio, né, 2023-2025. Então, isso requer realmente uma conscientização da prevenção. E medidas, não só de Medidas. prevenção, mas medidas governamentais de acesso às mulheres aos exames. Porque é aquela história, doutora, eu vou sentir uma dor e vou encontrar esse câncer. Eu vou palpar um caroço e vou encontrar esse câncer. Veja, é um câncer que, se encontrado rápido sem se sentir, ele vai ter um caminho. Ele tem 95% de chance de cura. E é um câncer que, se eu esperar para palpar um caroço, se eu esperar para... Não, eu Sentir fui alguma atrás coisa. porque vi uma dor, uma coisa. Então, em se tratando de câncer de mama, nós mulheres, a gente tem que ser muito proativa. Rápida. Muito proativa. Então, não dá pra gente, nessa loucura que é a vida de hoje em dia, de não ter tempo pra nada, vai ter que separar o dia de fazer os exames. Muito importante. Vai ter que realmente se esmerar. Não vou fazer, vou fazer exame em lugares que eu realmente sei que vão me proporcionar resultados de qualidade, confiáveis. Então, é um olhar pra si, é um cuidar de si, né? É o amor próprio, É o amor né? próprio. Que a gente fala tanto e que às vezes a gente nem segue, né? Não consegue Doutora, a aplicar. senhora falou dos exames, né? E quais são esses exames? Porque tem muita gente que nem sabe, né? É só a mamografia? É uma ultra? Isso. Foi ótimo você fazer essa pergunta. Veja, a indicação que a gente tem hoje em dia para uma mulher da população normal,
que não tem uma mutação genética, é que a partir dos 40 anos, ela faça uma mamografia anual. Na idade de 40 anos, a mama vai estar o que a gente chama de densa. As pacientes escutam muito isso, mas o que é densa? Densa é aquela mama mais firme, mais jovem, que pode ser que a mamografia não enxergue tudo completamente. Então, ela necessita de auxílio de ultrassom de mama, tá? Então, uma mamografia e um ultrassom anual a partir dos 40 anos. Às vezes as pessoas perguntam assim, quando é que eu posso parar de fazer? Sim. Né? É uma ótima pergunta. Dúvida, né? Frequente, assim. Ideal é que não pare, né? O idoso precisa, a idosa precisa fazer. E né? aí, precisa. E aí você vai dizer, mas o idoso até que idade, né? Isso. E quem é o idoso hoje em dia? E como é que estão os Exatamente. idosos? Né? Né? E Pois o é. mundo, graças a Deus, mudou muito. E essa parte está melhorando muito, né, meninas? Uhum. A gente está tendo idosos aí, exemplo, idosas que fazem tudo, extremamente resolutivas. Exatamente. E é por essas pessoas que dá muita vontade de trabalhar. Exatamente. Né? E que a gente olha para elas e quer chegar a ficar parecida com elas e admira. Exatamente. Então, veja, existe alguns guidelines que falam em 75 anos, outros que falam 75 mais 8 anos. Cada, vamos dizer assim, continente vai seguir mais ou menos um padrão. Mas o que se tem hoje em dia, se a mulher estiver saudável, rígida, então, se ela tem pratica as atividades dela diárias, se ela não tem nenhum impedimento, nenhuma comorbidade, nenhuma doença grave que impeça ela de ir fazer o exame, então não há por que não rastrear essa mulher. Porque se ela tem, vamos dizer assim, uma expectativa de vida de 10 anos, né? Sim. Então, por que não rastrear essa mulher se ela pode ser curável? Aliás, os casos mais curáveis são os das mulheres idosas. Porque quando o câncer cresce mais lentamente. Uhum. Então, é onde a gente consegue oferecer a maior chance de cura. Então, aquela coisa de, olha, minha mãe já tem muita idade. Então, a senhora não vai operar, né, doutora? Porque já está nessa idade. Isso Ué. caiu, tá? Isso não existe mais. Isso é etarismo, isso inclusive é preconceito. Graças Sim, a Deus. sim. A Isso gente caiu. precisa individualizar as pessoas, Exatamente. né? Às vezes você pega uma paciente de 60 anos que é realmente aquele aspecto bem idoso. Mas tem mulheres de 60 anos, graças a Deus, cada vez mais, né? A gente vê menos, que são mulheres extremamente ativas, trabalhando, né? Com vida sexual. Então, a gente precisa individualizar o paciente, né? Cada vez mais. A paciente mais idosa que eu operei foi ano passado. Ela tinha 91 anos. Ai, que maravilha. E ela era minha colega de Pilates. Ai, então, que linda. daí vocês já Nossa. tiram a fofa que ela era. Né? Que ela era, não, que ela é. Que ela é. Então, assim, ela só dizia assim. E ela adorava ler. E o Pilates. Ela fazia, doutora Cláudia, eu vou poder ler, porque eu gosto tanto da vida. Ai, que maravilha. Que E frase maravilhosa. Nossa, aquilo Aos foi 91 tão... anos. Aos 91 anos, ela... coisa Da linda. vida. E depois dessa cirurgia, eu vou poder, assim, ver meus filhos ler. A senhora não vai poder só ler, a senhora vai ler o que a senhora quiser. Vai ver seus filhos quando quiser. Quiser. Mas eu vou ficar com alguma limitação? Eu disse, de jeito nenhum. Pois é, né? A gente vê. Conseguiu. Maravilhoso. E olha que não foi uma coisa de rastreio, ela palpou realmente um carocinho, mas identificou muito rápido. Não precisou nem tirar a mama, fez uma cirurgia que a gente chama de quadrantectomia, que é uma cirurgia parcial que mantém a mama. E tá aí super bem. E tá aí. Super Tá bem, vendo? né? Então, Eu queria agora perguntar, né, conversar com as médicas, as ginecologistas, essa fase dos 40 anos, né, a mais, né? Então, assim, a gente tá vendo muita mudança e agora a gente tá tendo mais informação do que na época das nossas mães, né? E aí o corpo tem mudado da mulher. E eu queria fazer uma pergunta para a doutora Dani ou doutora Michele, né? Porque essa faixa etária também tem sido mais vulnerável, né? Dos 40 a mais. O que é que a gente pode dizer sobre isso, né? Essas mudanças hormonais, os tipos de tratamento, o que é que está acontecendo com as mulheres? Ou sempre foi assim e a gente nunca soube, né? Como é que a gente explica isso? E aí, vai, eu vou. Não, Marília, veja, o que a gente vê é o seguinte, não é que as coisas que bateu 40 anos, essa mulher, tá, a gente vai olhar, né, se voltar para essa mulher já pensando no câncer, já vislumbrando isso aí, não. Mas o que a gente vem observando é que o seguinte, na mesma proporção que o número de câncer vem aumentando, a gente vem aumentando o número de obesidade.
né? A gente vem aumentando fatores de risco que a gente sabe que estão diretamente relacionados não só ao câncer de mama, como a todos os outros cânceres, como a gente já comentou aqui. Sim. Só que o câncer de mama na mulher é aquele mais câncer frequente. que a gente, né, que é o mais comum entre as mulheres, que elas têm essa preocupação. Então, todas as mulheres vão chegando nessa fase, elas já ficam nessa tensão, né? Com medo, né? Com medo, né? Já começa a questão do climatério, e se eu vou poder fazer reposição, tive caso na minha família. Então, todo esse assunto permeia esse universo 40 a mais. E aí Não se é? torna polêmico, né? Polêmico. Entre todas nós, né? Isso. Exato, na verdade, Ah. o período do climatério, o climatério é uma faixa de idade, tá? O climatério vai dos 40 aos 65 anos. Mas a alteração, a queda, a oscilação, na verdade, que é o problema. A oscilação hormonal, ela pode começar até 10 anos antes da própria menopausa. A menopausa é uma data, é a data da última menstruação, tá? Sim. E você só dá esse diagnóstico retroativo, quando ela já passou um ano sem menstruar. Entendi. Tá? E, menopausa foi ali. Naquela última vez que eu menstruei. Naquele dia que muitas nem sabem. E a gente vê muito isso. Então, depende de quando é que você vai ter essa data, ter essa última menstruação. Sim. Então, até 10 anos antes dali, aquilo começa a oscilar. E essa oscilação hormonal traz um monte de sintoma. Quais são, E doutora? traz sintomas? com elas, são 103 hoje cadastrados, catalogados. Agora, né? São só Até 103, o momento. até o momento, são 103. Isso tudo. É, e assim, Nossa. é engraçado que esses sintomas, eles podem variar de acordo com o local, a população, quem é mais frequente em quem. Por exemplo, aqui no Brasil, um dos mais frequentes é o fogacho, né? Sim. Aquele calorão. Mas a menopausa não é só calorão, tá? Tem 103 sintomas. Então você fica esquecida, você tem aquele nevoeiro mental, você esquece, tá falando uma palavra, você esquece isso, que palavra é essa? Troca o nome dos filhos. Acho que sou eu, doutora. Somos, né? Você né? começa a ter rigidez nas articulações, as coisas vão ficando mais secas, então não é só o olho, você fica com as articulações mais secas, enfim. Isso vai alterando, essa mulher que era de um jeito, vai passando a ficar, se ver diferente. E quem percebe é quem tá junto. Ela vai se perceber um tempo depois. Sim. Vai ficando irritada, Eu ia aquela dizer coisa isso que... agora, vou interromper. Pode Eu interromper, acho doutora, assim- fica à vontade. Eu acho que ela vai perceber. Ela, na verdade, ela primeiro vai se irritar. É, Isso. exatamente. É. Primeiro ela vai se irritar, porque vai ser aquela figura que anda por aí, que mal dorme, Isso. né? Uns Que tá com a calores junta estranhos. doendo. Do nada, tá parada no canto, sentiu um negócio, um calor que vem de dentro pra fora. Começa a Exatamente. suar. Mas eu tô rindo aqui, gente, mas é porque Sim. a história Sim, é sim. trágica, é mais trágica do que cômica, tá? Isso. É verdade. E assim, em muitos casos, na grande maioria, tem que tratar, Uhum. tá? É óbvio que existe medo e existe realmente associação de risco de câncer de mama a isso, mas veja, tem trabalhos mostrando que existe tempo para fazer as coisas e isso tem que ser sempre uma conversa entre o gineco, o Isso, masto. a importância Essa disso. avaliação Isso. muitas vezes é conjunta, então não é, eu não vou fazer porque eu tive caso na família, eu não vou fazer porque eu tenho medo. Então, todos esses medos você pode colocar por água abaixo se você senta, se você tem uma conversa, se você Sim. estabelece o seu tipo. E muitas vezes, se você tem um histórico que não vai te permitir fazer, vamos dizer, uma reposição hormonal, mas vão ter outros caminhos. Outras alternativas, né? Vão Exato. ter outros caminhos. Eu posso fazer uma propaganda aqui? Pode, que amanhã tem um congresso. Amanhã vamos ter lá no Hospital Pode Português falar. um simpósio nosso, segundo ano, que chama-se o simpósio sobre o bem viver, Sim. que é um simpósio sobre como estão as sobreviventes de câncer de mama. São 2 milhões de mulheres no mundo, as sobreviventes. E assim, o sobre o bem viver é exatamente para a gente dizer que a gente não quer que essas mulheres só sobrevivam, a gente quer que elas Exatamente. vivam. Bem vivam, né? Então, toda vida que você trata um câncer de mama, que você opera alguém, o plano é devolver essa pessoa para a vida dela Qualidade de e ela vida. retomar. Vai ser tudo igual? Não. Não. Acho que pessoas aqui podem falar um pouco. Mas você vai voltar. E o nosso plano, obviamente, está fazendo tudo direitinho, é que você volte da melhor forma possível. Com certeza. Então, sobre o que você falou, e a reposição pode, não pode, e o medo, veja, tudo depende de uma avaliação muito pessoal. Isso nunca vai ser uma pergunta que você vai conseguir responder no Instagram para uma E paciente. para todo mundo. Doutor, né? eu posso fazer. Veja, Sim. o eu engloba uma história imensa, Isso. entendeu? Uma consulta longa, em que você vai ver
o que a gente chama de comorbidades, que são as doenças pré-existentes sim, do sim. paciente, os riscos que ela tem, o que é que ela já usou na vida, o que é que ela vem fazendo, como que ela está de peso, como que estão os sintomas, para a gente avaliar benefícios e malefícios. E isso também não é só para paciente com câncer de mama. A forma, Isso. eu gosto muito de dizer para paciente, olha, a gente precisa se preparar para chegar nesse momento, porque a forma como você chega aos 40 anos, não vou nem dizer a menopausa, mas aos 40 anos, que é esse marco, né, tão importante na vida da mulher. Como você chega nesse momento vai definir como será a sua menopausa, sabe? Incluindo o comportamento para o câncer, Sim. né? Então, veja, o Outubro Rosa fala muito sobre essa questão da prevenção. E essa comunicação entre o mastologista e o ginecologista É necessário. é fundamental. Muitas vezes a gente pega a paciente, a gente conversa, a gente explica, mas a gente vê o nível de segurança daquela paciente. Eu digo, então você vai para masto, você vai conversar. Muitas vezes a gente se comunica. E o Isso. mastologista manda apta. Então, quando ela tem aquele documento, estou apta, ótimo, porque o ginecologista tem uma visão muito mais global desse momento, Sim. como o Dani estava falando. Não são 103 sintomas. Então, a gente vai se preocupar com a cabeça, com o osso, com o coração, né? Mas a paciente ainda está muito focada no câncer de No mama. câncer de mama. Né? Então ela já acha que, porque a tia-avó dela teve um câncer de mama, ela já é considerada inapta automaticamente, né? Ah, porque ela tem um nódulo BIRADS 3, que depois Claudinha pode explicar, Isso. ela já está condenada, talvez, até um câncer de mama, e isso é melhor não fazer a reposição hormonal. Então ela se condena a inúmeras outras coisas, Uhum. tá? Podendo ter feito uma reposição hormonal controlada, acompanhada, né? Com rastreio adequado. Porque até mesmo quando a gente não tem história nenhuma de câncer de mama, a gente pode ser o primeiro caso. E a gente não tem como adivinhar isso. A gente não tem como prever isso. E não vai ser a reposição hormonal que vai fazer isso, que vai trazer esse problema, tá? Muitas vezes são os hábitos de vida que vão fazer. Quantos casos a gente tem de Exatamente. reposição hormonal de mulheres que não fazem reposição hormonal? Isso. Né? De câncer de mama, Então, né? eu posso dizer até que a grande maioria, porque infelizmente a minoria das mulheres fazem reposição hormonal Hoje só ainda. 20% das mulheres Né? que têm indicação fazem reposição. Pois é. 20% das que precisam fazem reposição. Isso. E tem um dado que é muito importante, muito alarmante. O que mais mata a mulher é doença cardiovascular. Sim. Não é câncer de mama. Então, o estrogênio, que é um dos hormônios que a gente repõe, que é o que faz falta na mulher depois dos 40, não só ele, né? Progesterona e testosterona também. Mas o estrogênio, ele é protetor cardiovascular. Ele protege seu vaso. Ele continua, o vaso sanguíneo, a veia, a artéria, que é o que ele vai perdendo a complacência, que a gente chama. Ele perde essa elasticidade, essa condição de abrir e fechar. Ele fica como se fosse mais endurecido aquilo ali. E o estrogênio tem mais de 400 funções no corpo da mulher. Isso. E aí ele vai embora. Ele acaba. Não acaba totalmente, né? Mas ele diminui mais de 90%. O seu ovário para de produzir. Entendi. O ovário é o órgão do corpo humano que envelhece mais rápido. Uhum. Se você com 80, 90 anos, essa senhorinha com 91 anos, ela vai ter quantos por cento da capacidade cardiovascular dela? O coração dela vai bater, o pulmão dela vai funcionar ainda com 91. O ovário dela já foi. Há muito. A metade da vida dela. É uma injustiça um negócio desse. Pra mulher moderna É uma muito injustiça. injusto. É. Mas assim, tem trabalho acontecendo. Da gente tentar fazer, acho que é com PRP, se não me engano. Eles estão O que é tentando, PRP, eles estão doutora? tentando plasma rico em plaqueta. Eles estão procurando um jeito de achar a célula tronco para Sim. injetar nos ovários das mulheres e conseguir atrasar a menopausa para 60 anos. Já vai me ajudar um pouco, né? Ai, se Deus quiser. E aí talvez a gente não fale aqui de Sim. reposição daqui a alguns anos. Sim. Talvez a gente fale aqui de reabilitação do ovário. Isso. E volte a funcionar. Mas assim, na realidade hoje, o que é que eu tenho? O ovário acabou, parou de funcionar, eu tenho que entregar o que ele entregava, tentar fazer isso. Então você vai repor o que estava faltando, ponto. Aquela mínima dose que vai deixar a pessoa bem, para evitar a tal da doença cardiovascular, que é o que mais mata a mulher. Doutora Dani, a senhora passou por isso, não foi? Passei. Né? Aqui, minha mastro. Essa Aqui, parceria minha então, nasceu desse momento. Na verdade não. Na verdade, Não, vem de antes. Vem de muito antes. A gente fez residência junta. Claudinha é gineco também.
Ginecologia. A não minha, sabia. a minha mastologia vem da ginecologia. Da ginecologia. Tem tipos de câncer que eles são hormônio dependentes. O que quer Certo. dizer isso? Então, por isso que cada caso é individualizado. É individualizado. Em se tratando de câncer de mama no geral, você não vai expor a paciente a hormônio, mas principalmente nas hormônios dependentes. O que quer dizer hormônio dependente? Então, a pessoa tem um tumor que se alimenta do hormônio. Entendi. Então, imagine que começou um fogo ali, aí eu vou e jogo álcool. O que é que eu vou fazer com o fogo? Ele vai aumentar. Então, se eu dou o hormônio para uma mulher que ela tem um tipo de câncer, que ele prolifera com hormônio, eu estou agindo contra, vamos dizer assim, eu estou proliferando o câncer e estou agindo contra o que seria o tratamento. Certo. Entendeu? Aí você faz, e essas pacientes ficam desassistidas totalmente. Veja, existem alternativas, o nosso simpósio amanhã vai conversar um pouco sobre essas alternativas também, do que fazer nas síndromes geniturinárias, dessas pacientes que estão passando esses problemas, e o que é que a gente pode fazer hoje com evidência para que a vida dessas mulheres não seja tão árdua, tão complicada, tão dura. Mas... Quer complementar, doutora? A gente vai aprender amanhã, né? Eu não sei, eu tenho que até fazer a inscrição, mas tudo bem. É gratuito, amiga. Pode fazer hoje, rapidinho. Tá ótimo, então amanhã a gente vai aprender um pouquinho. E Na assim, verdade, pode falar. desculpa. Na verdade, o que é que vocês, assim, a minha antecipando um pouquinho a aula de amanhã, vocês já liberam as pacientes com síndrome geniturinária para fazer Hormônio tópico. Hormônio tópico local. Isso, sabendo que tá bem rastreada, que não tem nada no segmento, uma situação que realmente você já viu, já tentou hidratante vaginal, uma paciente que já tentou outros métodos, entendeu? E realmente a situação precisa. Vamos pro laser, que é Vamos maravilhoso. Vamos pro laser, que é maravilhoso. Ô, doutora, também a gente tem que falar doutoras, né, do Outubro Rosa, não só o Outubro Rosa, né, eu acho que a prevenção é o ano inteiro, mas um mês, Isso. né, bate mais forte. A gente também tem que falar da parceria dos parceiros, né, dos companheiros, porque muitos não aceitam, né, por conta de tirar a mama, né, E aí a gente também tem que falar para esse homem, né, que está em casa, para ser mais acolhedor, né, acolher essa mulher que já está sofrendo, né, a saúde mental. Marília, mas é muito importante a gente chegar nesse ponto. Hoje, inclusive, é o Dia da Saúde Mental, acho que Dia Mundial da Saúde Mental. E tem tudo a ver com isso, né? A estatística é tenebrosa sobre isso, tá? Então, o que eu sei é que, pelo menos no SUS, metade dos homens abandonam essas Pois é. mulheres. E assim, mesmo você citou aí, as mulheres ficam sem mama, mesmo a gente tendo desde 2012 uma lei em que a mulher que fez mastectomia tem direito à reconstrução mamária, inclusive no SUS. E isso ocorre, tá? Isso não é uma lei de papel, tá, gente? Então, Funciona. falo isso porque eu trabalho no IMIP, também já participei de cirurgias no HC. Então, isso de fato não é uma coisa de papel, isso sai. Agora, o que a gente vê também é que às vezes existe um pouco de resistência da paciente a um corpo estranho. Ah, doutora, eu não quero, eu tenho medo. E com relação aos expansores e às próteses, tá? Mas, obviamente, a grande maioria tem direito a isso. Mas o que você falou é uma coisa realmente importante. A gente ainda vê muitos casamentos terminando, muitas mulheres sendo deixadas, porque não é fácil passar o que essas mulheres passam e, muitas vezes, além do problema sério que estão tendo na vida, que é um câncer, ter o término de um casamento. E se ela tiver entre os 40 e os 60 anos, então podemos dizer que a coisa realmente E foi... a gente aí dá esse recado, né, Vocês doutora? sabiam, na verdade, eu me assustei um pouco com esse dado. A maioria dos divórcios acontecem nessa fase do climatério. Pois é. E a maioria dos divórcios, eu não estou falando das pacientes com câncer de mama, não. Sim. Mas a maioria dos divórcios são pedidos pelas mulheres nessa idade. É a idade da loba, amiga. A gente fica meio... É, A gente sai da caixa mesmo. A gente sai da caixa para ter paciência. Daí a importância do parceiro ser parceiro, né? Exatamente. Dele poder entender o que é que aquela mulher tá vivendo, né? Que eu acho incrível, né? Porque a pessoa viveu com aquela mulher, vamos supor, 10, às vezes mais anos, né? Já que a gente tem uma média aí de 50 anos para o surgimento desse câncer, vamos imaginar que a gente esteja na estatística. E aí essa pessoa começa a mudar, às vezes não só pelo câncer, mas pelos próprios sintomas climatéricos, né, da menopausa, e aquele companheiro, ele não consegue enxergar além
da patologia, além do sintoma. Ele não tem o interesse em entender o que é que está acontecendo, o que está Sim. transformando aquela mulher naquele ser momentâneo, né? Que a gente sabe que isso acontece, né? E assim, é triste a gente ver que na hora de se provar essa parceria, ela simplesmente se ausenta, né? Não deu nada. E assim, eu sei que é um momento difícil, é desafiador, né? Você tá de um lado de uma pessoa que tinha um determinado comportamento e agora tem outro. Mas entender o que aquela pessoa tá vivendo, né? E poder contribuir para a melhora daquilo ali é fundamental, pois é. né? Porque o inverso também acontece, né? Eu acredito, né? Um câncer de próstata. E aí Sim. é difícil E a uma mulher própria- largar a mão, né? Exatamente. A É mulher muito não difícil, larga. né? A mulher não E larga, ninguém o tá homem imune, larga. né? Gente, vocês sabem, eu ontem olhando, eu vi uma pesquisa falando de um experimento que colocou 10 meninas numa casa e 10 Ai, eu vi, meninos numa outra maravilhoso. casa. Vocês viram isso? Não, vi não. E deixou lá a coisa acontecer, né? Eles deixaram E aí? uma semana, 10 meninas numa casa, 10 meninos noutra casa. E aí fizeram esse experimento aí Maravilhoso. social pra ver o que é que acontecia. Então, os meninos na primeira noite já meio que acabaram com a casa, assim, uma bagunça total. E de cara eles já identificaram assim, alguns já se identificaram como líderes e colocaram como hierarquia: tu vai limpar, eu vou resolver, eu vou dar ordem. As meninas fizeram uma lista e pediram pra colocar cada um que gostava mais de fazer. Eu não vi. Maravilhoso. Sim. Mulheres sendo mulheres, vai, quem É. mais? Aí os meninos passaram dias sem tomar banho, Meu Deus. colocavam os dias pelas noites. As meninas iam dormir à noite, faziam um lanche antes de dormir e ficavam conversando até adormecer. Tomavam banho todos os dias. A primeira refeição dos meninos foi Coca-Cola com pão Minha... e biscoito. Fantástico. A primeira refeição das meninas foi macarrão com carne moída. Bom, quando Já mostra tinham muito do brigas... comportamento, né? Finalizando, minha gente, que ela é meio grandinho. Quando tinham brigas, precisou que o psicólogo do experimento fosse intervir do lado dos meninos. Ele teve que intervir. Uhum. As meninas aceitavam mais conversar, pedir desculpa Minha e abraçar. Olha aí. Aí, o fim do experimento, ele pergunta assim: por que será que a gente não tem mais líder mulher, gente? Por favor, mais mulheres. Oh, meu Deus, mas é maravilhoso esse experimento. Como será que a gente está educando os meninos? Pois é. Exatamente. Ele questionava isso. Questionava Esse isso, tema é né? um tema que puxa tantos É, ganchos, tantos né? outros, Para né? outros Pra temas, gente né? pensar no... Uma dúvida aqui dúvida não, um questionamento que surgiu, né? A gente tem o câncer de mama, os caminhos, né? Para uma paciente que teve o câncer de mama, né? Eu tive o câncer de mama e aí eu retirei essa mama e aí eu vou colocar uma prótese mamária, né? Essa prótese mamária, ela atrapalha a mamografia? Se faz algum exame depois? Deixa eu A te questão da explicar. reposição hormonal, como é que funciona, né? Porque tem gente que não sabe como Isso. funciona e aí acaba ficando sem a mama e aí a autoestima vai lá para baixo. Eu queria que vocês, cada uma na sua área, explicassem um pouquinho sobre isso. Veja, o caminho aí é aquela história. O caminho não deveria ser você sentir alguma coisa e Sim. procurar ou ginecologista ou mastologista. O caminho deveria, de fato, você, se você não tem casos na sua família, a partir dos 40 anos, você está fazendo os exames que a gente chama de rastreamento, que seria a mamografia e ultrassom anual. A partir de uma alteração nesse exame identificada pelo ginecologista ou pelo mastologista, você avaliar um tratamento. Esse tratamento ele pode ser inicialmente ou de uma cirurgia, ou de uma quimioterapia, ou de uma imunoterapia. As cirurgias hoje, é bom que fique claro, a gente está falando muito de mastectomia, de prótese, Sim. mas é bom que fique claro que o padrão ouro, ou seja, o padrão standard para tratamento de câncer de mama, hoje, em 2025, é uma cirurgia que não tira a mama. Você me apresentou inicialmente como cirurgião oncoplástica. O que é que um cirurgião oncoplástico faz? Ele aprende técnicas e coloca na prática técnicas de cirurgia plástica e aplica esses benefícios da cirurgia plástica para manter a mama. Entendi. Então, hoje eu tenho uma mulher com uma mama grande, volumosa, que passou uma vida querendo reduzir aquele peito e nunca reduziu, e ela vem reduzir comigo, porque agora eu tenho que tirar uma coisinha a mais, mas a gente vai entregar o benefício da redução da mama. Então, essa cirurgia vem aliada à autoestima, à melhora de autoestima, à melhora de qualidade de vida, a menos dor na coluna, há um estímulo depois disso, você dizer, vamos pegar a atividade física agora e fazer valendo para a gente manter essa mama bonita como a gente deixou.
Então, eu achei interessante falar isso porque a gente fala muito de mastectomia, Sim. mastectomia, prótese. E, na verdade, quando a gente tem casos iniciais, a cirurgia de escolha é o quadrante. Vai ter pacientes que vai ter cirurgia de escolha, a mastectomia vai. São as 10% das mutadas. Porque, claramente, se ela é mutada e ela pode ter um novo câncer, não faz sentido manter aquela mama. Certo? Eu sou a exceção, rodapé do livro, segundo ela. Ela é exceção, ela é Por que rodapé é do uma livro. exceção? Porque a doutora Dani é uma exceção. Veja, porque a doutora Dani, quando a gente descobriu, era um tumorzinho muito pequeno inicial que estava ao lado de um nódulo benigno Sim. chamado fibroadenoma. Esse nódulo benigno, que chama-se fibroadenoma, muito comum nas mulheres, em torno de 25% das mulheres têm, é o famoso nódulo BIRADS 3 que a doutora Michele falou aqui. O que é o nódulo BIRADS 3? É um nódulo que quando a mulher vai fazer ultrassom, a médica radiologista vê a imagem do nódulo e se ela vê características com grande chance de serem benignas, de ser um nódulo benigno, Sim. então, a princípio, ela dá um laudo dizendo que esse BIRADS é 3. Por outro lado, se ela vê um nódulo que ela acha que possa ter alguma alteração, ela dá uma nota, um 4 ou um 5. Mas esse negócio de nota, eu até digo sempre aos pacientes, olha, deixa esse negócio de nota pra gente conversar. Porque essa coisa de nota, não se baseia, não morram por uma nota. Tá certo? Vamos ver o que você tem. Nem sempre um BIRADS 4 vai vir um câncer, gente. Tá? Eu sou esse exemplo do Pois BIRADS é. 4 que não foi um câncer. Pois é, então a gente tem que tentar fazer o paciente chegar. de 2 que era. Pois é, né, amiga? Pois é, então é por isso que eu digo, olha, o BIRADS 2 que era, então a gente vai ficar conversando sobre uma nota, Não. então não é sobre isso, é sobre a avaliação de uma mama, a avaliação de uma imagem, a conversa conjunta com o radiologista, uma avaliação se há uma necessidade de biópsia, tudo isso. Na verdade, para deixar a coisa para as pessoas entenderem, BIRADS é um jeito dos radiologistas Isso. conversarem entre eles para dizer mais ou menos o que eles estão vendo. Isso. Se alguém na Austrália, alguém nos Estados Unidos, alguém no Brasil, ao Uniformizar. dar um exame, a outra pessoa, isso aqui ele achou que era um BIRADS tal. Tem. BIRADS é porque é B de breast, é B de mama. Isso. Sim. Mas tem o ORADS, o TIRADS, e cada um no seu... Cada especialidade. Cada especialidade. Mas é uma classificação que ajuda bastante a, vamos dizer assim, a normatizar condutas. Então, foi o que o Dani falou. Se eu pego um exame escrito em russo, eu posso não saber russo, mas eu sei ver a imagem e eu vou entender por que foi dada aquela nota. Entendi. E essa prótese mamária, né? Tem relação com a reposição hormonal? Ou Não entendi tua pergunta. O ato Marília. de colocar uma prótese sim, mamária. depois, Não. né? Ou não? Veja só, aí depende, né? Se essa prótese mamária foi por uma paciente que precisava de uma mastectomia, Sim. provavelmente a paciente Certo. mutada, provavelmente um Isso. câncer mais Era isso que eu queria extenso. saber. Bom, aí a gente vai ter que entender que câncer é esse, né? A idade da paciente, o momento de vida que ela tá. Isso vai entrar uma série de questões, que é como Certo. Claudinha disse. O ideal é que a gente devolva aquela mulher para a vida, né? Devolver para a vida pode significar ter que fazer reposição hormonal, ok? Mas a gente precisa avaliar que tipo de câncer é esse. Se é uma prótese estética, aí não tem nada a ver, tá? Certo. Uma paciente com bom prótese explicar, porque às vezes estética... as pessoas não sabem, uma né? paciente com prótese estética vai fazer mamografia normal, vai fazer ultrassom normal, Isso. vai para uma ressonância se precisar Isso. normal. Uma vida normal, como se ela não tivesse a prótese estética, Certo. tá? Uhum. Então a gente Certo. precisa fazer só essa Essa diferença. Essa diferença, É. porque muita gente não sabe disso. Ou Isso. sabe, as pacientes Elas as não pacientes sabem. Não sabem, não. Inclusive Elas tem não medo de sabem. fazer mamografia porque acha que vai romper a Não é cápsula isso, da prótese. E não, isso não existe, tá? Ela pode continuar tendo a vida normal como se ela não tivesse a prótese. E aí a gente também traz para o Outubro Rosa a questão da positividade, né? Porque quem tem, ou quem está passando por isso, ou quem já passou, né, precisa ser positivo para se superar, né? Com a ajuda ou do esposo, ou da família. Eu queria que a doutora Dani falasse um pouquinho sobre isso. Mas é importante, né? É importante porque, além de ser médica, teve o problema, né? E aí, como é que funciona, né? Na real mesmo, essa superação, esse medo que vem mesmo, né? De, enfim, Na verdade, da finitude, ou né? Do infinito aí Se da deparar vida, com se isso. deparar com Isso. isso, assusta, né? Assusta. Mas eu acho que até a doutora Cláudia falou, né? Assusta, é ela medo, viveu mas isso tem que... comigo, Michelle Isso. viveu isso comigo também. Sim, Mas assim, outubro significa muito pra mim por isso. O dia 1º é o dia do meu aniversário. Então no dia 5
a gente operou. E ela brigou comigo porque eu cheguei no consultório dela, amiga, eu tenho nódulos e eu tô com uma mama maior que a outra. Vamos tirar? Vamos operar? Vamos operar, não sei o que. Você sumiu, você não vem aqui, você não sei o que. Médico é assim, né? Sim, sim. É o pior Médico que a paciente que gente existe. gosta costuma ser assim. É. Porque quando o médico faz isso, até para os pacientes que estão, para as mulheres que estão escutando, é porque ele realmente se importa com você. Pois é. Pode falar, amiga, desculpa. Aí, a gente fez uma investigação prévia e tal, marcou a cirurgia. E eu falei, vamos fazer uma cirurgia só. Que eu quero tirar os nódulos e já voltar pra trabalhar. Brigou comigo. Você vai primeiro tirar o nódulo, depois a gente vê se vai fazer plástica, se não vai, porque eu achava que eu ia ficar com a mama maior que a outra. Aí ela falou, não, E não tem sei o esse que medo lá. também, né? São vários medos. São vários medos, enfim. Fomos pra cirurgia. E na cirurgia, fizemos um previamente à cirurgia, todos os nódulos eram benignos. Todos biopsiados. Eu era BRAD 2. Sim. Então, assim, tinha tudo biópsia de fibroadenoma. E aí a gente foi pra cirurgia pra tirar os nódulos. Tranquilamente. E aí, quando veio o resultado de um dos nódulos, um nódulo novo, né, inicial, veio lá o carcinoma. Era muito pequeno. Eu tive a sorte de ter crescido do lado de um fibroadenoma. Isso. Sim. Foi por isso que foi retirado. Uhum. E senão não teria sido visto, na verdade. Que no exame de rastreio eu tinha a famosa mamadense. Licença, doutora. A senhora sentia algo? Teve Nada. algum sinal, algum sintoma? Não, o achado do câncer de mama de Dani é o que a gente chama de silencioso. câncer incidental. É um achado Descobriu de por imagem. acaso. Descobriu por acaso. Sem Realmente, sintoma algum. sem Não, sintoma não algum, sentia é nada. um achado intraoperatório de cirurgia. Geralmente, esses cânceres incidentais, a gente acha, por exemplo, em peça cirúrgica, que cirurgião plástico operou, fez redução de mama. Então, meio a 1 ponto Era alguma isso que coisa eu- por cento a dos casos. estatística. Entendi. Meio a 1,7, se eu não me engano. É em Aí torno tem disso. aquela- Aquela peça cirúrgica que tirou ali foi só fazer Sim. uma plástica, tinha alguma coisinha começando ali. Né? Aí saiu, veio esse resultado, aí ela olhou pra minha cara e falou assim: amiga, graças a Deus tá no lixo. Tirou, tinha margem livre, vamos fazer o quê? Mas aí é aquilo, a gente tem que individualizar as pessoas. No meu caso, eu tenho uma herança cardiovascular muito ruim. Meu avô faleceu aos 42 do coração. Meu pai fez uma revascularização, que é uma cirurgia de ponte, a famosa ponte, Sim. aos 50 anos. E o meu irmão aos 34. Meu irmão aos 30, assim, meu avô e o meu pai, eles tinham aquele estilo de vida que não era favorável. Então a gente achava que era por causa do estilo de vida deles. Meu pai tinha aquela barriguinha, né? Não fazia nada de atividade física. Era muito estressado, apesar de ser uma pessoa doce. Mas ele era, enfim, o estilo de vida não era bom, não dormia bem, enfim. E aí a gente achava que era isso. O meu irmão, aos 34 anos, fazendo atividade física, andando de bike do Paiva até não sei aonde, sentiu uma dor no peito. E aí, desenrolou o diagnóstico, ele tinha 95 de obstrução da principal artéria do coração. E aí ele teve que fazer a cirurgia, e isso me assustou muito, muito. Na época, o cardiologista olhou pra mim e pra minha irmã: se cuidem, tratem de emagrecer, tratem de fazer atividade física, porque vocês estão protegidas agora, porque vocês são novas e têm estrogênio. Quando vocês entrarem na menopausa, vocês vão correr mais risco do que ele. Isso ficou na minha cabeça. E aí um dos tratamentos como já saiu a lesão, a gente pode fazer uma radioterapia e tomar uma medicação por 5 anos, chamada tamoxifeno. Só que eu tinha um fantasma disso na minha cabeça, e eu não queria diminuir esse estrogênio que eu ainda tinha. Eu não queria privar do benefício dele. E aí vamos pro geneticista, para saber se você tem alguma mutação que precise fazer mais alguma coisa. E o geneticista, conversei com ele, e ele falou: sua herança não é de se jogar fora, vamos, eu concordo com você. Porque na hora que ela me perguntou, eu falei: tira, arranca, não quero. Por favor. E além disso, amiga, você teve o benefício de ter evitado a radioterapia, né? Isso. Exatamente. Porque a radioterapia, ela pode ser cardiotóxica, ela pode provocar alterações no coração, e Dani tinha esse histórico cardiovascular, então a radioterapia não era um tratamento interessante para ela. Para você ver, Marília, como uma coisa é muito individualizada. Então, Isso.
não é um tipo de coisa que a gente consiga dar uma opinião, assim. Às vezes você faz, olha, minha mãe tá com isso, aquilo outro. E aí, você faria o que eu faço? Ela pode vir hoje pra gente dar uma olhada. Porque cada caso tem as suas peculiaridades. Isso. E Dani, graças a Deus, tá aqui. Tá super bem. Tá muito melhor, viu, amiga? Deixa eu falar. Vamos falar. Vamos falar que tu é um dos meus melhores exemplos de que a vida case pode de melhorar. sucesso. Tá? Tu é meu case de sucesso, um dos, né? Que lindo Tu, isso. minha senhorinha de 91, vê que coisa linda. Que Vê coisa idades linda. diferentes, vidas Histórias diferentes. diferentes. Histórias diferentes. Histórias diferentes. E por que não ter um bom diferentes. desfecho e não acreditar que as coisas podem dar certo? Todo mundo... E, doutora, é importante também dizer, doutoras, a informação, né? Porque hoje em dia também é muita fake news que a gente vive. Demais. O Google é médico, né? Exatamente. E aí, a gente precisa estar atenta a isso. Tem uma né? coisa, uma coisa que eu costumo falar com umas mulheres que me procuram com medo. Porque, por exemplo, se você tem uma mulher que chega, a minha mãe teve câncer de mama, minha avó teve câncer de mama. Mas ela é uma mulher que faz atividade física todo dia, se alimenta bem. Não, assim, ela não é um alecrim dourado, não, tá? Tá. Isso existe. Isso existe. Ela não é um alecrim dourado, ela existe. Não é que ela não se estresse, mas ela maneja bem, é uma pessoa que faz a parte dela, como a gente fala. E tem uma outra pessoa que não tem caso nenhum na família, mas que é sedentária, que está Sim. acima do peso, que não se alimenta bem, que se estressa o tempo todo. Você acha que quem está mais sob risco de ter câncer de mama? E aí eu vou Aqui lhe tá dizer fora do- da experiência de quem Entendeu? trata. Você acha que quem vai melhor no tratamento, quem tem menos efeito colateral se fizer uma químio, quem tem Exatamente. uma chance de numa cirurgia ter mínima ou não ter complicação pós-operatória? E quem vai ter mais qualidade de vida E no quem pós. vai ter mais qualidade de vida no pós? Embora que essa, que Sim. chegou nesse perfil que Dani colocou aqui do lado, que tá mais gordinha, que tá fazendo atividade física, também quando termina o tratamento a gente aperta ela. Então viu? quer dizer que o tratamento influencia o estilo de vida, Totalmente. O estilo né? de vida Influencia até totalmente. o tratamento. Marília, né? se a gente Qualquer pode tratamento. generalizar alguma coisa no Outubro Rosa, porque a gente já conversou aqui sobre muita individualização, porque Isso. tudo em Sim. medicina hoje a É gente traz para o personalizado. individualizado, né? Uhum. Olha a pessoa como um indivíduo, né? Com tudo que a gente falou aqui. Mas a gente pode generalizar alguma coisa, e eu acho que o Outubro Rosa tem muito isso, que é que esse chamado para a investigação, eu acho que é o grande lance do Outubro Rosa, vamos generalizar então aqui. Então, todo mundo tem que fazer atividade física, todo mundo tem que tentar comer bem, todo mundo tem que tentar gerenciar seu estresse, todo mundo tem que dormir melhor, né? Então, assim, isso é o que a gente pode generalizar, que a gente pode extrapolar para todo mundo, né? Perfeito. Mas, e aí é o que a gente diz, faça a sua parte, né? Porque o médico faz 50%. O médico vai dar o diagnóstico, vai dar a conduta, vai te acompanhar, te conduzir nesse processo, mas a tua parte só você pode fazer, É né? fundamental. Eu acho interessante o Outubro Rosa tem esse chamado, porque mulher não se cuida, ela cuida da família inteira, Uhum. ela cuida Ela de todo tá ali mundo, por mas isso, no né? Outubro Rosa a gente tem essa permissão Uhum. de se olhar, né? Até uma cobrança social, de se Isso, olhar, E se priorizar. né? Isso. E a gente, entre as mulheres, a gente dizer, e aí, tu fez teu exame? A gente tem essa cobrança. E isso é o que eu acho mais interessante do Outubro Rosa, sabe? É você dizer para aquela mulher que ela pode se olhar, Pode que ela tudo, né? pode fazer o exame dela, que ela tem esse direito, e isso é permitido a ela também, né? E que cuidar de si é também cuidar do outro, né? Estar Exato. bem para poder cuidar bem, né? Bote primeiro a Exato. máscara em você, pra depois botar Pra depois. depois botar no Isso, coleguinha. Ai, azul, ó. É. Propaganda azul me patrocina. A gente falou muito da questão da mamografia, dos exames, tratamento, mas assim, eu queria que vocês dissessem também, eu acho que para a doutora Cláudia, sobre os sintomas, rapidinho, que eu sei que a senhora tem um compromisso, né? Os sintomas, né? Quais são os sintomas? O que é que a pessoa sente? O que é que a mulher sente? Eu sei que às vezes é silencioso, né? Essa estatística rara, enfim. Mas às vezes aparecem os sintomas. E quais são os sintomas do câncer de mama? Veja, essa pergunta é muito importante, porque alguém que vai olhar esse podcast, que vai ouvir hoje, pode estar sentindo alguma coisa que eu vou dizer aqui, e é importante procurar o médico e saber que aquilo deve ser investigado. Então, veja, se palpa a mama e sente alguma área de nodulação, alguma área endurecida,
eu escuto muito, doutora, eu não sei palpar, eu vim para a senhora palpar porque isso aqui eu não faço. Eu faço. Veja, mas o ato de se examinar faz com que você tenha conhecimento sobre o seu corpo. A gente não quer que você seja um expert em palpação. Mas a gente espera que se você conhece o seu corpo, e uma vez por mês você olha, você palpa a sua mama, se um dia você notar uma diferença, você vai procurar ajuda. Outro fator que faz a gente pensar em câncer de mama, que tem que ser olhado, é se sai líquido pelo biquinho do peito. Se esse líquido sai espontaneamente, então tem que procurar para investigar melhor esse líquido, a cor do líquido, então se é um líquido totalmente transparente, ou se ele tem um aspecto sanguinolento, ou com aquele aspectozinho de borra de café. São tipos de líquidos que tem que ser investigados. Certo. Se sai por um mamilo só, também precisa ser investigado. Outra coisa importante, uma vermelhidão na mama. Tá? Então, não, tô com um negócio vermelho aqui. Não, acho que é alergia. Acho que foi um sutiã novo que eu comprei. Acho que foi um top novo. Então, é uma vermelhidão que não passou, que está aumentando. Tem que ver. Tem tipos de câncer que começam, por sinal são os mais agressivos, que começam na pele. Na verdade, ou que começam, ou que já existem e estão brotando na pele. Então, uma vermelhidão, a maioria dos casos de vermelhidão na mama vai ser infecção, não vai ser câncer. É bom que fique claro para ninguém estar se assustando também. Mas uma infecção que foi tratada e que não respondeu, precisa ser biopsiada. Precisa ser investigada melhor. Entendi. Então, nodulação, saída de líquido, a vermelhidão. E aí marca mastologista, um ginecologista. A ginecologista pode indicar para mastologista. Indica, eu acho que se você né? tiver uma dica que a gente tem aqui para dar, Qual é a dica, doutora? tenha um mastologista para chamar de seu. É isso, amiga. Como É a gente isso. tem um cardiologista. Eu tenho a minha, isso. certo? Tenho uma né, mastologista para doutora? chamar de E uma sua. ginecologista também, E uma né? ginecologista Assim, a gente também, tem que, não né, é? doutora Sempre. Uma Michele? ginecologista que sempre. examine a sua mama. Que isso favor. faz parte do Isso, exame obrigada, físico. Michele. Exame físico. Do Muito ginecologista obrigada, geral, Michele. né? Porque às vezes a gente pega ali no consultório da ginecologia. Ó, imagine, um Eu câncer nunca que fui já tá. examinada. Ah, amiga, você não foi examinada com a gente, É, né? Tem que passar lá no você consultório. não Já foi. Eu tô tem esperando, viu, ótimas aliás. Eu não opções, tenho mas- Então, assim, ginecologista. é importante que o ginecologista Estamos aqui. tenha esse olhar de examinar tudo que faz parte do exame ginecológico, não é só uma Isso. vulva e uma tem vagina. mesmo que examinar. A mama. Tem, claro Sim, que tem. porque às Isso. vezes, assim, dos sintomas que Claudinha falou, dos sinais que Claudinha falou Sim. também, às vezes até uma desproporção mamária. Isso. Que a paciente nem percebe, mas a gente percebe, sabe? Então, assim, a gente vai ter esse olhar mais cuidadoso. E às vezes não pode passar. Porque, por exemplo, a paciente do plano de saúde, ela tem mais facilidade de chegar ao mastologista. Do que uma que Mas tá a lá no paciente do SUS, ela não tem. Então, daqui que ela passe por um ginecologista que não examinou a mama dela, daqui que ela consiga fazer um ultrassom que vai demorar 6 meses, daqui que ela consiga marcar um mastologista, ela saiu de um câncer possivelmente tratável para um câncer provavelmente mais difícil, com um prognóstico desfecho mais- pior, E tá? isso não é Isso uma é muito suposição, importante. tá? Tem um trabalho brasileiro, o Estudo Amazônia, que já publicou esses dados, e assim, 50% das nossas mulheres do SUS são diagnosticadas com tumores localmente avançados, com Entendi. tumores É, muito maiores do que triste isso. 5 Muito centímetros. triste. E o povo é tão carente, né, É. doutor, de tudo. Então, por favor, Né? gente, Examinem Examinem as mulheres as como mamas. Era tudo. isso que eu ia falar agora. Eu queria que vocês dessem as considerações finais, né, de vocês, aproveitando, doutora, não vai embora ainda, já rapidinho, né, as considerações, uma mensagem, né, um recado de prevenção, de autocuidado, de olhar para si mesma, né, para os maridos, um geral assim, né, cada um na sua área, mas também como mulher, né, como mãe, como esposa, como filha. Eu queria que cada uma falasse um pouquinho para dar essa mensagem, né, para quem está em casa Vai, assistindo. Pode começar, doutora Cláudia. eu acho que Michele deu esse recado muito bem dado aqui, quando ela falou sobre o dever de casa. Que se você faz o seu dever de casa direitinho, é 50%, né? É 50% nas mulheres. Sim. Então, se você tá conseguindo fazer sua atividade física, tá conseguindo dormir bem, chega a época de fazer seus exames, você não deixa para trás, você pratica esse autocuidado com você, que é fazer seus exames, se cuidar. Se você frequenta sua ginecologista regularmente, se tem uma alteração, você vai atrás. Tudo isso é autocuidado. Então, a mensagem que a gente tem que passar é sobre levar uma vida saudável, uma vida em que a gente, de fato, consiga prevenção, não só de câncer de mama, mas de doença mental, de uma série de cânceres e doenças cardiovasculares.
Mas a vida que se leva vai dizer muito da saúde que você vai ter. E acho que a interseção entre nós, médicos, tem que existir. Eu sempre costumo dizer nas minhas consultas, quando começa, jogo o exame na mesa e quer ir embora, eu faço, pera, a gente mal se falou, você não é um pá de peito. Exatamente. Ai, meu É, Deus. Fantástico, meu par de Deus. peito. Então, assim, Isso não é um dá. Eu todo, não né? posso Não segmentar posso, você. jamais. Exatamente. Então, vamos ver direitinho com calma. Eu sei que você tá correndo aí, eu sei que a vida de todo mundo é corrida, mas espera aí, agora a gente vamos focar aqui, a gente vai ver melhor. A É gente que isso, está no gente. foco E das a senhora, pacientes doutora? 40 mais, né? Que elas chegam no consultório assim, ai, é porque eu devo estar perto do climatério, eu estou muito preocupada aqui se eu vou poder fazer reposição hormonal. Digo, então a gente vai voltar um pouquinho, volte aí umas 10 casinhas para a gente falar um pouquinho sobre esse sobrepeso. Né? Ah, tá com câncer de mama? Então vamos entender que o fator de risco isolado mais comum para câncer de mama é a obesidade, né? Eu acho que o ginecologista tem esse papel, né, de conduzir essa mulher, né? Ela está muito preocupada com câncer de mama, então a gente vai mostrar para ela o que é que vai causar câncer de mama, o que é que está diretamente relacionado ao câncer de mama, para que ela comece a corrigir essas coisas, se não há muito tempo, que nunca é tarde, né? Que ela comece aqui, já que eu tenho a informação agora, então eu gero uma obrigação diante da informação, porque você já não pode dizer mais que não sabia, né? Então, acho que o ginecologista, ele tem muito esse papel de abrir os olhos e dizer, não vamos falar de reposição hormonal, não. Reposição hormonal talvez nem esteja perto para você, tá? Vamos falar, se a sua preocupação é o câncer de mama, vamos falar desse cigarro que você está fumando. Vamos falar desse anticoncepcional aí. Vamos trocar isso aí. Vamos conversar um pouquinho sobre obesidade, sobre sono, sobre rastreio. Não deixa passar teus exames, né? Então, o papel, acho que do ginecologista é fazer essa condução. E se lá na frente chegar o momento da reposição hormonal, né? Primeiro que ela vai ter um monte de informação, segundo que ela vai já entender um pouquinho sobre o que é a reposição hormonal e qual é o objetivo dela, né? Ela vai ter menos medo desse hormônio, já que a gente viveu com esse hormônio a vida toda, né? Esse hormônio que nos faz mulher, que nos faz ser quem somos, assim, porque tem medo dele. Vamos entender o que é a reposição hormonal, tá? Mas trazer ela para esse momento aqui, momento número 1, o que a gente vai fazer para ter se chegarmos nesse momento, como é que ele vai ser, né? Vai ser bem, se Deus permitir, que se o diagnóstico vier, que Deus não permita, mas de outra forma, outra história que vai ser contada por essa mulher, né? Então, acho que esse é o nosso papel maior, assim, do ginecologista para esse momento, assim, tá? E a senhora, doutora Dani? Tem uma coisa que eu uma vez conversei com uma mulher que foi me procurar, acho que ela tava, se não me engano, foi no SUS. Ela chegou pra mim, doutora, porque não tenho tempo, não consigo, eu fiz. Me conta uma coisa, quando você vai receber alguém na sua casa, como é que você faz? Eu arrumo a casa, limpo tudo, fico assim, não, a bagunça não. Certo. E onde é que você mora? Você mora no seu corpo. Isso. E você não cuida do seu corpo todo dia, você cuida da sua casa, do quarto do seu filho, da sua mãe. Você mora aí dentro. Então, assim, a gente pode guiar, mas não dá pra fazer por você. Isso. É você que tem que fazer. A prioridade, né? Você tem que se priorizar. Isso. E querer fazer. E é uma decisão, tá? E é uma decisão, mas é uma decisão construída, certo? Então, assim, a gente mostra o caminho, indica como fazer, e não adianta você dizer e sem fazer também, porque, né, não tem coerência, não tem como. Não. Mas, enfim. E eu tenho uma crença, hoje a gente tá vivendo muito mais, né? Sim, a longevidade, né? Mas só que longevidade sem vitalidade é castigo. É castigo. É castigo, amigo. Você quer viver mais em cima de uma cama? Você não quer. Então, assim, você vai... Vamos procurar essa vitalidade. Essa vitalidade é a gente que constrói com as decisões de todo dia. Então, mulheres, vamos nos cuidar, né? Para que a gente viva mais e melhor. com E melhor, melhor. né? Mais melhor- vida nos nossos Exatamente, anos. com a né? qualidade de vida. Eu vou fechar aqui esse programa. A gente poderia passar a tarde toda, né? A noite. Foi muito especial, né? Estar com vocês. E eu vou ler uma frase, né? Que eu acho que resume tudo isso que a gente conversou. Mais do que um mês de campanhas, o Outubro Rosa é um lembrete sobre o valor da vida. É sobre olhar para si, fazer os exames, cuidar do corpo, da alma e da mente. Eu acrescentei o da alma, tá? Porque eu acho que a gente
A gente é energia. É tudo, né, amiga? Né? Não dá pra É. dissociar. Não, não dá. E aí eu quero agradecer a doutora Dani, doutora Michele, doutora Cláudia, né? Muito obrigado por esse papo tão necessário, né? Tão importante para a vida da gente. E a você que está nos escutando, lembre-se, prevenção é o que? Amor próprio, né, doutora Michele? Amor próprio também é se desafiar, é se superar e é um ato de coragem. É. Não é isso? É isso.